E lembrando, é a doutora médica geriatra Elisa de Oliveira Borges, é isso? Isso. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. É uma doença que preocupa e que merece atenção e tem tratamento, né? Para amenizar os sintomas, uma vez que ela não tem cura, não é, doutora? Sim, a doença de Parkinson é uma doença crônica, né? Degenerativa, neurodegenerativa, acomete o sistema nervoso central e, infelizmente, como outras doenças, ela não tem cura. O tratamento ajuda a melhorar os sintomas, procura oferecer ao paciente e também à sua família melhor qualidade de vida, tanto quanto possível, para que o paciente sofra menos as interferências da doença. Doutora, qual é o principal fator de risco para o mal de Parkinson? A doença de Parkinson, ela acontece porque algumas áreas do nosso cérebro, elas produzem uma substância que se chama dopamina. Na doença de Parkinson, essas áreas têm células que morrem por mecanismos ainda diversos, infelizmente pouco conhecidos, apesar de muito estudados. E a falta desse sinalizador, que é a dopamina, Sim, provoca alterações na atividade motora do organismo, né? E os principais fatores de risco, na verdade, são estudados, porém pouco também esclarecidos. O principal deles é a idade, o próprio envelhecimento, mas existem outros fatores descritos, como o estilo de vida, ser fumante, consumo exagerado de chás e cafés, exposição a pesticidas. São condições, embora ainda pouco esclarecidas, podem contribuir para o surgimento e até mesmo a condição genética, né? Olha isso, outro fator muito importante a ser esclarecido aqui são as questões ambientais, como a doutora mesmo disse, e também a questão genética, né? A genética contribui muito também. Contribui, mas não tanto quanto a gente gostaria de ter mais explicações, né? A genética, ela favorece, mas ela não determina. Não significa que a pessoa tenha um parente com doença de Parkinson, que ela vá também desenvolver a doença. Isso é mais forte naquelas pessoas que desenvolvem a doença de forma mais precoce, antes dos 60 ou 50 anos de idade. Nós estamos conversando no nosso quadro JM Saúde de hoje com a médica geriatra, a doutora Elisa de Oliveira Borges, falando sobre mal de Parkinson. Doutora, como a gente consegue identificar quais seriam aqueles sintomas de início da doença? Os sintomas principais que a família e às vezes o próprio paciente detecta é principalmente uma lentidão exagerada dos movimentos, que a gente chama tecnicamente de bradicinesia, mas é uma lentidão, o paciente fica muito lento, os movimentos dele são muito lentificados. E tremor, que é o mais comum, sim, apesar de nem sempre estar presente, é muito comum as pessoas dizerem tem Parkinson porque está tremendo. Realmente é um sintoma muito impactante. E a rigidez corporal, o paciente ele é rígido, ele tem dificuldade de iniciar os movimentos, juntamente com a lentidão ele dá aquela sensação de que o corpo está muito paralisado, rígido. Quais são os principais tratamentos, né, utilizados pela medicina para gerar uma qualidade de vida para esse paciente? A doença, como ela afeta o organismo, ela tem uma origem no sistema nervoso central, mas toda a funcionalidade do organismo é afetada. Então, o paciente ele precisa ter uma avaliação global de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, nutricionista, é extremamente importante. Os medicamentos, o nosso carro-chefe, é a droga ainda muito antiga, mas o nosso carro-chefe ainda, que é a levodopa. E tem outras medicações que ajudam a levodopa a agir, como pramipexol, entacapone, são outros medicamentos que ajudam, mas o nosso carro-chefe ainda é a levodopa. Como o estado de Goiás tem lidado no tratamento dessa doença? A gente tem ideia de quantas pessoas, como que é feito esse tratamento? Os profissionais estão capacitados para atendê-los? Nos hospitais, pensando em rede pública, né? Sim. O Hospital Geral de Goiânia tem equipe de neurologia que atua diretamente no ambulatório de neurologia,
especificamente para distúrbios do movimento como Parkinson, no Hospital das Clínicas também. Ótimo. Então são áreas acadêmicas que dão à população esse atendimento. Embora ainda pela demanda que nós sabemos que existe, considero que seja insuficiente. Podemos imaginar. Bom, obrigada por ter vindo, viu, doutora? Foi uma satisfação recebê-las, as orientações foram muito importantes, eu tenho certeza. Nosso telespectador absorveu todas as informações. Obrigada. Bom, e como hoje é segunda-feira, chegou a hora de sabermos dos principais fatos que marcaram o final de semana aqui em Goiânia e região com um giro de notícias.